Eita, estamos de volta aí com o programa Papo Aberto. Deu uma bronca na internet, desligou o celular de Iraquitã, a gente ficou aqui tentando organizar as coisas, né? E, e... Mas aí estamos de volta, né? Vamos conversar um pouquinho. A gente ficou de falar de conjuntura, das perspectivas da conjuntura política brasileira, né? Isso. Pós-pandemia. Pós-pandemia, né? Iraquitã, a gente está vendo aí há mais de um ano aí com essa pandemia da Covid-19. E muita negação da ciência a gente tem observado, né? Muitas confusões no meio político em relação às vacinas, em relação à pandemia. E a população fica um pouco assim, sem saber o que é que deve fazer, né? Para você, né? Como é que ficam as conjunturas políticas depois dessa pandemia, depois de tanta confusão que aconteceu, de tanta desinformação, de tanta negação da ciência? Eu acho que para a gente poder falar, né, do porvir, né, quando se fala no pós-pandemia, eu vou falar, eu acho que é importante a gente fazer uma fala olhando o retrovisor da história mais recente, né? A gente teve um processo eleitoral 2018 que culminou com a eleição do Bolsonaro, que foi assim extremamente surreal, né? Foi uma coisa impressionante. Ninguém imaginava que o Bolsonaro viesse a ser eleito e ainda esfaqueado num, não tem quem tire da minha cabeça que aquela faca não entrou, que aquela faca era cinematográfica. Eu faço teatro, sou inclusive professor de artes cênicas e sei que você tem uma faca cinematográfica. Você tem a impressão que ela entrou no corpo da pessoa e ela não entrou. Pode, quem quiser pode pegar aquela imagem. Quando você dá uma facada em alguém, ela sai com sangue. A faca saiu limpa, sem sangue. Né? E o Bolsonaro tinha, naquela ocasião, estava com um problema sério, que tinha que fazer uma cirurgia, e precisava fazer a cirurgia de qualquer forma. Tanto que ele ficou com colostomia, né? Ficou com colostomia. E aqui, aquele caso ali, né, gerou para ele um escudo, uma proteção, porque a gente sabia que o Bolsonaro, no debate, seria estraçalhado por qualquer dos candidatos à época, né? Então, houve também aquela comoção nacional e tal. Mas uma coisa que é impressionante, a gente conseguiu, compreendendo bem, a direita conseguiu ensinar, a esquerda conseguiu ensinar a direita como ir para a rua. Né? A partir daquele momento de 2013, junho, julho de 2013, quando a população começou a ir para a rua, e depois que era para o passe livre e tal, e depois veio fora Dilma, aquela confusão da peste toda, a gente, né, a esquerda, ensinou a direita a ir para a rua, e eles tomaram um gosto. Só que a direita no Brasil é violenta que só a peste. Se você olha a história do Brasil, quem era que matava? Quem era que escravizava as pessoas, os negros nesse país? Depois, quem passou a escravizar a mão de obra trabalhadora nesse país? Senão a elite, a burguesia, portanto, a direita. E a direita, quando vai para a rua, ela se sente superior, mais forte, e se sente no direito de agredir, de espancar, e financiava, inclusive, os pitbulls, aqueles caras grandões que iam para as manifestações para quebrar mesmo, para bagunçar, que era para dizer que é ato da esquerda. E aquilo criou uma confusão, né? Com a mídia também favorecendo o projeto de dominação do capital internacional aqui no Brasil, e que houve esse financiamento, e a gente sabe. E a gente sabe também da perseguição que o Moro fez na Lava Jato com aqueles pestes dos procuradores, e a gente sabe o que culminou e resultou, portanto, a eleição dessa aberração política nacional que é o atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Dizendo isso, a gente tem tido, né,
um governo que é incompetente, é insensível, é incapaz de governar e parece que pegaram um menino no playground, uma criança no playground, que está brincando de ser presidente da República e fica criando birra com todo mundo, achando que é o centro das atenções do mundo, que é o dono da verdade, que é o dono da razão. E aí ele comete, primeiro, uma coisa importante. Durante a campanha, Bolsonaro disse que tem que morrer pelo menos 30 mil. Quem não lembra dessa frase dele? Tem que Verdade. morrer pelo menos 30 mil. Ele já deve estar para lá de satisfeito, porque já morreram mais de 235, aliás, mais de 230 mil pessoas só na pandemia. Sem falar nos negros. Um dado importante, João. Há 3 anos atrás, a cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 era negra. Hoje, dados do IBGE dizem que a cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 86 são negras. O genocídio da população negra, que está aí abafado pela propaganda, pela publicidade da pandemia, isso também é muito sério. Quando você junta esse genocídio da população negra, quando você traz a realidade dos mortos pelo Covid, porque a gente só tem como acompanhar os que morrem no Brasil hoje pelo Covid. Quando você vai para os outros casos de mortes violentas, aí a gente não tem esses dados disponíveis se a gente não for atrás, não for buscar essas informações. Porque a mídia, a grande mídia, ela não divulga isso. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem e está criando uma sociedade que hoje está todo mundo preocupado com o aspecto da pandemia, a gente tem uma militância que está, na minha opinião, emburrecida, porque à medida que a gente acirra os ânimos e fica discutindo é Bolsonaro, é PT, é Lula, é Bolsonaro, é não sei quem, a gente está reduzindo a nossa inteligência, a nossa capacidade de intervenção e a gente, ao mesmo tempo, fica limitando o nosso papel no debate e também na história política desse país. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente fica nessa discussão superficial, é importante, mas é superficial. A gente não discute o centro dos problemas do Brasil. Por exemplo, o que significa hoje a autonomia do Banco Central? O que significa a gente ter, por exemplo, um ministro da Economia que é dono de 12, parece-me que já aumentou, fundos de previdência privada? O cara é banqueiro. Quando você tem a elevação do dólar, quando você tem a elevação dos juros, esse cara está faturando fortunas diariamente. Diariamente. Você tem ideia? Quando, quem não lembra, no dia que o Wesley Batista foi à imprensa e denunciou o então presidente Michel Temer. Naquele dia, no curso de 2 horas, o Banco Central movimentou, comprando e vendendo dólar, mais de 4 bilhões de dólares no curso de 2 horas. Meu irmão, isso é muito dinheiro. E quem faturou com isso? Quem ganhou com isso? E o povo não sabe. A gente está discutindo uma porcaria de um auxílio emergencial, quando esse país, por exemplo, hoje eu tive a informação de que só o setor agrícola no Brasil produziu já agora mais de 1 trilhão. É muito dinheiro. E a gente vê o povo sem emprego, a gente vê o povo passando fome, a gente vê a elevação do preço do combustível. Quando você aumenta o combustível, o óleo diesel, o álcool,
a gasolina, aquele gás que também está, que é o gás de cozinha que está lá também no veículo. Você está tocando num ponto muito, muito importante, né? Essa questão aí, essa superinflação aí, a gente pode dizer, nos derivados de petróleo aí, né? Nos combustíveis. Assim, antes da gente comentar isso, quero registrar aqui a presença do professor André Mendes. Conhece André, né? André é filho de seu Genival, né? Sim, rapaz. Um grande Pronto, abraço, guerreiro. é André Mendes. Depois da eleição para a presidência das duas casas do Congresso, sobretudo na Câmara dos Deputados, poderíamos dizer que a Frente Ampla perdeu força ou mesmo acabou, né? Isso é uma pergunta do André. Rita Nascimento também está passando por aqui. Olá, boa noite, compas, companheiras, companheiros, né? Lulica dos Palmares. Lulica dos Meu Palmares irmãozinho. botou aqui agora. Estou em outra videoconferência. É que ele é muito ocupado, viu? Estou em outra videoconferência e, porém, passando para abraçar o entrevistado e meu particular amigo e grande líder, professor Iraquitão Oliveira, e o entrevistador, camarada João Sobrinho. Parabéns. Agora, é uma eloquência nas palavras, né? Um negócio sério esse Lulica. Luciana Lulica. Siqueira. Tu lembra de Luciana, do restaurante Ambientes, ali na Estácio Lembro, Coimbra? Luciana. Luciana Siqueira. Boa noite, Luciana. André Luiz por aqui novamente. E Rita Iraquitã, parabéns, companheiro, pela luta. Vamos embora. Então, aqui a Rita, um pergunta cheiro do no André em coração. relação a essa frente ampla, né? Dentro de toda essa conjuntura que você falou aí, né? Com essa vitória do Bolsonaro na Câmara dos Deputados e no Congresso, né? Na Câmara e no Senado. Essa frente ampla, tão debatida, tão discutida, ela perdeu força ou mesmo acabou? João, eu vou fazer essa resposta, mas é porque eu gosto de fazer resposta também considerando a minha vida, né, militante. Eu estou há quase 40 anos na militância. Eu comecei, eu tinha 14 anos. Estou com 53, então 39 anos. Olha lá, o tempo inteiro a gente está saindo do nada para lugar nenhum. Por que a gente vive fazendo isso? Se você observar as bandeiras de lutas que a gente tinha 4 anos atrás, elas não são muito diferentes das atuais. A gente chegou à ocasião de assumir o comando do governo central desse país. Avançamos, mas deixamos a guarda aberta e a gente se ferrou com a eleição. Né? Primeiro com um golpe que foi dado na presidente Dilma Rousseff e depois com a eleição dessa figura que hoje comanda o país na presidência da República. O que significa isso? Né? Para chegar à resposta aí do professor André. Né? O que significa isso? A gente, essa frente ampla, né, tem dentro dessa frente ampla os partidos de esquerda, partidos de centro, os partidos das forças políticas mais populares. Quem pregava muito essa construção dessa frente ampla era o saudoso João Amazonas, né, um dos pilares do PCdoB. O João Amazonas ele sempre defendeu a construção da frente ampla, mas a gente não está conseguindo avançar e aprofundar o debate da construção de caminhos e pontes para romper com esse modelo de sistema que a gente vive hoje. Não adianta a gente ser reformista. Eu tenho um respeito muito grande pelo PT, mas o PT é ultra-reformista. Primeiro, o PT nasceu no bojo do movimento sindical. O movimento sindical não foi construído, não foi pensado para romper com o capitalismo. Pelo contrário, ele foi construído para dialogar com o capitalismo. Então, a gente precisa romper com esse modelo capitalista, também esse modelo de gestão que a gente tem no Brasil, que é um modelo da dependência do grande capital, do entreguismo, e a gente precisa se libertar, porque o Brasil precisa alcançar a soberania na relação com o mercado internacional e em todas as suas vertentes. A gente precisa alcançar isso. E aí, quando você tem aqui um presidente que, com todos os desgastes que ele tem,
a gente reduziu a nossa força política no Congresso Nacional. E ele amplia essa força, ele consolida essa força política à medida em que ele junta-se ao centrão, à direita, à extrema-direita, e faz a presidência da Câmara e a presidência do Senado, eles estão dizendo taxativamente com isso que estão, eu vou usar um termo aqui, me perdoem os ouvintes, mas eles estão cagando para a esquerda e para o povo desse país, porque eles têm o controle de tudo. Essa é a grande verdade. E aí vamos lá avançar para pensar o que é que vai ser esse país no pós-pandemia. Primeiro, a economia do Brasil vai estar altamente dependente, essa relação de dependência do mercado internacional ela vai se aprofundar. Nós vamos, para os rentistas, os que vivem do capital vadio, do capital improdutivo, quem vive investindo no mercado financeiro, nas bolsas de valores, nos papéis, nos títulos, para esses o Brasil vai estar fortalecido, porque eles vão passar a ganhar mais, porque essa turma tem gente preparada para assessorá-los, para guiá-los e para aconselhá-los a acumular recursos. A gente observa com essa guinada, né, ultraliberal, né, que teve no Brasil, e com a eleição do Bolsonaro, inclusive com o apoio dos grandes empresários, né, da Fiesp, né, do patinho amarelo lá da Avenida Paulista. Então, isso já estava tudo muito desenhado, né? Eu acho uma ilusão muito grande da classe trabalhadora, e que foi às ruas, inclusive, muitos da classe trabalhadora foi às ruas apoiar esse modelo de governo que aí está, de projeto que aí está instalado, né? A gente Mas tem no... o que é que fez com que o povo, com que a nossa população, depois de uma quadra tão de avanços que ocorreu nos 13 anos dos governos do PT, o que é que aconteceu para que as pessoas tivessem, retrocedesse, né? Voltasse aí uns 20 ou 30 anos atrás? Por que isso aconteceu? Primeiro, a gente precisa entender uma coisa. Fechando o raciocínio, então... Bom, eu vou responder a tua pergunta. É porque é muita coisa, meu juízo funciona numa velocidade da peste. Mas eu vou acalmar aqui o... Se acalma, eu vou registrar aqui mais uma pessoa aqui. Professor Demócrito Filho, meu colega lá do... Meu colega lá no EMAG, viu? Ele é professor lá comigo também. Parabéns, João, pelo bate-papo com o Iraquitã. Demócrito, quero fazer uma com você, que você é muito crítico e você é o cara que... Vamos participar aí. Faz a pergunta aí no chat também. Boa. Então, vamos lá. No que pese o PT, né, ter feito o melhor governo que esse país já tem para o povo brasileiro, para a massa trabalhadora, para o pobre, o melhor governo que o Brasil já teve foi o governo do PT. E o que é que houve, né? Que as pessoas meio que abandonaram, vamos dizer, entre aspas, e meio que esqueceram do governo do PT. Não sei se você lembra, claro que você lembra. Há um ditado que diz, esqueci agora o que foi que disse, uma mentira dita 1000 vezes passa a ser verdade. Brincadeira não, meu irmão. A mídia dizendo, a grande mídia dizendo 24 horas por dia e repetindo, matéria requentada, dizendo que o PT é corrupto, que houve roubo, e a gente está vendo agora com as gravações que vazaram, que o STF permitiu que a defesa de Lula tivesse acesso. A gente viu o quanto foi bem arquitetado, montado um esquema
para acachapar e desmoralizar o PT como o grande corrupto desse país. Eu preciso dizer para você que está me ouvindo agora, e para quem não está ouvindo, que corrupção nesse país não é o grande debate que tem que ser feito. Sabe por quê? Porque corrupção a gente tem dentro dos lares. Os pequenos atos de corrupção. As grandes atitudes de corrupção, elas não são o grande problema desse país. São um problema, mas não é o grande problema desse país. Sabe por quê? Porque a gente tem os contratos internacionais que os banqueiros norte-americanos sejam proprietários de 70% de toda a nossa riqueza. Esse é o grande problema e ninguém discute. E ninguém discute. Então, como é que a gente vai conseguir trazer à tona, e aí já emendando com a resposta do pós-pandemia, como é que vai ser essa história toda? A gente vai ter uma economia fortalecida para os rentistas, para os banqueiros, mas um povo extremamente pobre. Porque a lógica do capitalismo é essa, é piramidal. Quanto mais gente pobre tem aqui, mais gente rica você vai ter em cima. O Lula, quando governou, ele estava invertendo essa lógica, né? Ele estava redistribuindo a riqueza. E aí a coisa estava ficando mais humana. A relação política, econômica e social no Brasil, durante os governos do PT, estava mais humana. Hoje ela está mais perversa. Bolsonaro mentiu dizendo que no governo dele o gás de cozinha não ia ultrapassar o valor de R$ 35 e hoje a gente tem gás de cozinha R$ 100. Ele dizia que o preço da gasolina não ia passar de R$ 2,50 e a gente já tem gasolina a R$ 5,27. Isso, parece que as pessoas não têm preocupação, não ligam para isso, mas você não tem ideia dos milhões que são ganhos por dia nos acionistas, pelos investidores e pelos que comandam a economia no exterior, nessa relação de abastecimento de combustível refinado aqui no Brasil. Como é que a gente está comprando combustível tão caro? A gente tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo aqui no Brasil. O Brasil tem reserva de petróleo para 50 anos com folga. E o que é que 100 anos com folga. E o que é que nos faz consumir um combustível tão caro? Exatamente porque é dolarizado por conta dos contratos internacionais que eu falei antes. E aí precisava de outro tempo para a gente discutir sobre esses contratos internacionais, essa relação do Brasil com o mercado internacional, porque a gente se fragiliza tanto nesse sentido, né? Enfim, aí a gente tem essa... Esse era um ponto que eu estava aqui com ele guardadinho para falar contigo, já quando voltasse esse assunto dos combustíveis, né? Dessa dolarização dos combustíveis, que aconteceu no governo golpista lá do Michel Temer, né? Então, e Bolsonaro prometeu isso na campanha, né? Só que, na realidade, ele não pode. E como é que ele vai acabar com essa situação aí da dolarização aí do preço do petróleo? Como é que acaba com isso aí, Iraquitã? Bom, primeiro o Brasil precisava quebrar os contratos internacionais, que ele tem cláusulas que parecem pétreas, né? Que parece que são imexíveis, mas precisava de um presidente da República com culhões, ou uma presidente com fibra, que tivesse coragem de romper com esses contratos. O petróleo nosso, ele é muito caro, né? Ele é muito valoroso, quero dizer, ele é muito valoroso. Como é que a gente está hoje vivendo uma realidade que compra combustível muito caro no Brasil? E esse governo que a gente tem está vendendo refinaria e a gente só compra caro porque a gente não refina. É para ficar mais caro ainda. É para a gente ficar mais dependente e para eles acumularem mais riqueza. Porque só se tem uma redução do valor
do combustível no Brasil ou na hora que a gente quebrar esses contratos internacionais. Mas como é que a gente vai quebrar se a gente não tem investimento em tecnologia científica? Nós não temos domínio de tecnologias científicas para investir nessa área da produção de energia em nosso país. Toda tecnologia científica ou é europeia ou é norte-americana. Então, quando eu digo que a gente precisa deixar de alcançar, aliás, quando a gente precisa alcançar a soberania nacional, eu falo para a gente, inclusive, ter domínio de tecnologia científica, que nós não temos. Por isso que a gente fica nessa dependência, nessa relação. Mas que, para além disso, tem meia dúzia de gente, João, que está ganhando muito dinheiro. Mas é muito dinheiro. São os grandes investidores, banqueiros brasileiros, ajustados e alinhados ao grande capital norte-americano e europeu, que, portanto, tem o controle dessa história do combustível. E aí isso pesa, incide no valor que vai para a bomba que a gente precisa comprar para abastecer os veículos no nosso país. Só assim a gente consegue quebrar e baixar e reduzir, digamos, um litro de gasolina hoje no Brasil, na bomba, ele não seria superior a R$ 1,60 se o Brasil tivesse autonomia nessa área. Percebe a diferença? Uhum. Quantos bilhões, trilhões de litros de combustível, álcool, diesel, gasolina e o próprio gás de cozinha não são vendidos, comprados por dia no Brasil? Observe que de R$ 1,60 para R$ 5,27 a diferença de preço. E aí você tem um povo que vai ser penalizado, que vai pagar por tudo isso. Essa história de dizer que baixar ICMS, alguns tributos dos estados... Esses tributos dos estados não já existiam antes, quando o preço era bem menor? Sim, eles sempre existiram. Então, dizer isso é para tentar enfraquecer os governos do estado, porque o governo federal, a lógica do Paulo Guedes e do Bolsonaro é você ter estados mais empobrecidos, municípios mais empobrecidos, todo mundo com a cuia na mão, pedindo a ele uma ajuda, uma esmola, pelo amor de Deus. Né? E aí eu não sei por que ninguém está dizendo isso. Não sei por que ninguém está dizendo isso, desmascarando o grande pano de fundo que está nessa relação e nesse discurso da redução de impostos dos produtos derivados do petróleo. Essa para mim, é a coisa mais emblemática e mais simbólica que a gente tem para exemplificar essa relação do Brasil com o mercado internacional. O quanto a gente é refém. Por aqui, Fernanda Graciano diz que você... Boa noite, querido Iraquitã Palmares. Boa noite. Você é um gênio, sua capacidade intelectual é admirável, parabéns. Vixe, hoje eu não vou dormir. Mara Oliveira. Mara diz, boa noite, gostaria de perguntar a Iraquitã como ele avalia a situação política de Palmares hoje em relação à época em que ele morava em sua terra natal, né? Guarda aí essa perguntinha para responder mais na frente, tá? E a Fernanda pergunta aqui também, né? Será que haverá uma bomba pós-pandemia ou já estamos vivendo esse drástico cenário antes mesmo de que tudo isso acabe? E aqui agora o professor Demócrito pergunta a ele sobre a elite brasileira, se ele considera que elas são de tato vira-lata diante de um país que sempre foi de exploração. E o professor Alex Oliveira
Ele diz aqui, boa noite, nada melhor do que um papo intelectual nessa noite de sexta-feira. Valeu, Alex. Seja bem-vindo. É, Mas aí, tá Iraquitã, gostoso. essa bomba aí que Fernanda fala, né? Ela, ela pode ocorrer no pós-pandemia ou já se está vivendo tudo isso aí? Já, como é isso aí? Eu acho que a Fernanda, ela coloca com muita sapiência essa pergunta. De fato, a gente já tem uma bomba, né, construída. E essa bomba, ela vai estourar, ela vai explodir. Bomba é feita para explodir. E ela vai explodir. O que a gente tem que estar atento, quais são os movimentos do núcleo duro, econômico e político do governo, e qual é a relação que a imprensa está tendo com tudo isso junto à sociedade. Porque quando essa bomba estourar, também é da natureza do povo brasileiro, sofre que só peste, mas quando se revolta, se revolta. E aí essa revolta tem que ser canalizada para onde? Qual é a grande referência que a gente tem? Hoje, no Brasil, a prática política ela é personalista, eu tenho dito sempre, ela é personalista. As pessoas não discutem os projetos, discutem gente, o nome. É o nome Lula, é o nome Bolsonaro, é o nome Haddad, é o nome Dória, enfim, Luciano Huck, é a moléstia dos cachorros, né? É o Flávio Dino, mas não discutem o projeto. Qual é o projeto? Que tipo de Brasil a gente vai ser daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos? Ninguém sabe. Por quê? Porque não tem nenhum projeto que oriente a nossa luta política, a nossa luta profissional. Né? Não tem um projeto de educação para o Brasil. Eu voltei para a sala de aula há pouco tempo e fiquei estarrecido, decepcionado, frustrado. A relação Você professor-aluno. falou nessa questão dos projetos aí já apareceu aqui, o José Alves, ele colocou aqui, Lula, Dilma, Bolsonaro, tudo farinha do mesmo saco, ele está dizendo. Ele está certinho. Quem é que defende a ruptura com esse modelo de sistema? Quem é que defende? Aproveitando para falar nisso, eu quero aqui divulgar o seguinte: esse aqui é o livro que eu escrevi para o Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do Distrito Federal, o Sindivax. Aqui nesse livro a gente conta um pouco da história do movimento sindical no mundo, no Brasil, e a história do Sindivax. Depois, são profissionais da área de saúde, na atenção primária, atenção básica, e aí a gente dialoga um pouquinho sobre a atenção primária, né, a gente faz um resgate histórico da atenção primária no Brasil e o papel do agente comunitário de saúde, né, nesse processo da construção da atenção primária. É um livro que foi lançado no mês passado, né, está aqui, e aí eu aproveito também, isso aqui é de autoria do Iraquitã Palmares, né, Iraquitã Oliveira, está aqui em Você Cabaré. adotou o nome Iraquitã Palmares por aí, foi? Na verdade, eu fui compelido a adotar. Ainda não está, esse negócio ainda não está bem tranquilo na minha cabeça, porque eu sempre fui Iraquitã Oliveira, né? Tem uma turma que faz poesia aqui em Brasília. A gente tem vários grupos, não são vários grupos, são poucos grupos. Inclusive tem a tribo dos poetas, né? E tem o projeto Bossa e Poesia, tem o Sunday House, Sunday Jazz Festival, e eu fazia apresentações todos os domingos e fiz várias apresentações dos poemas construídos por nós, né, por mim, em Brasília, e aí eu sempre falava, sou Iraquitã Oliveira de Palmares, aí a turma chegou, não, você agora vai ser Iraquitã Palmares. E aí passaram a me apresentar como Iraquitã Palmares. E tá aí, agora ficou Iraquitã Palmares. Aí eu estou Massa. ainda processando, assim, Iraquitã Oliveira Palmares, mas Iraquitã Palmares.
Para quebrar um pouquinho o gelo, aí você aproveita aí essa parte cultural, né? E já vai recitando aquele poema aí para gente já ir degustando aqui também, né? Esse aqui é o nosso último livro, né, que a minha irmã Mara montou, né, esse livro, Pescador de Ilusões. Deve estar também sendo editado, isso aqui é um boneco, ele deve estar sendo editado aí por esses dias, né, tá na praça. O Pescador de Ilusões, o mais novo livro de Iraquitã Palmares. Isso aqui é um cordel que eu fiz falando sobre a luta dos trabalhadores rurais pelo direito à cidadania e à saúde pública no Brasil. Esse foi feito para a CONTAG. Enfim, vamos falar de poesia, né? Deixa eu dizer uma poesiazinha aqui, bem ligeira. Autorretrato do Sistema Fracassado. Esse poema também foi escrito em 88. Né? Ele diz assim: eu sou aquela criança que... Pega um carregador, por favor. Eu sou aquela criança que perambula pelas ruas das cidades capitalistas. Eu sou aquela adolescente que prostituiu-se porque a sociedade estuprou sua dignidade. Eu sou aquele vagabundo que o caos social gerou. Eu sou aquele homem que entrou em desatino porque seus filhos estão com fome e ele não tem o pão para os alimentar. Eu sou aquele desesperançado de Deus, porque os que pregam a salvação roubaram-lhe a consciência e nadam no dinheiro dos fiéis. Eu sou aquele revoltado que de tanto gritar contra as injustiças praticadas com o povo, o governo mutilou a sua voz. Eu sou aquele camponês que, por não terem dado-lhe terra e oportunidade para plantar, mendiga o pão nas metrópoles. Eu sou aqueles excluídos que, por força do modelo de vida que lhes é imposto, não conseguem perceber a força e a grandeza que possui diante dos seus opressores. Eu sou aqueles favelados que os gabinetes, esses ignoram as suas existências. Eu sou aquele idoso que, após ter dado sua vida trabalhando a construção do país, sofre com o desprezo e com a indignidade do sistema. Eu sou aquele que, por ter a pele de cor negra, recai sobre si o preconceito e a discriminação racial por parte de uma sociedade injusta, hipócrita e ingrata. Eu sou aquele que, apesar dos desencantos, das porradas que já levou da vida, não perdeu o ânimo e nem a determinação de continuar firme, lutando em busca de justiça social. Peraí. Porra, será que eu não sou você? Rapaz, foi escrito em 88, né? 1988, mas está muito atual, viu? Parece que foi feita para hoje, né? Eu estou fazendo recitação de poemas de 88, porque essa época foi muito importante para mim. A gente montou um espetáculo em Palmares para comemorar o centenário da abolição da escravatura. Para mim foi uma época muito prenha, assim, né, de produção. Mas eu entendo que... Eu vou ler um outro poema aqui no final, se você me permitir, que é um poema que eu gosto muito dele. Ele é mais recente, né? Ok. Iraquitã, a gente já vai caminhando já quase, né, para os finalmente aqui. Eu quero só concluir uma questão aqui das perspectivas da conjuntura brasileira, né? No pós-pandemia. Assim, você acha
você acredita que esse ciclo ultraliberal aí, de ultradireita, ele pode ser quebrado em 2022? Eu acredito que sim, porque o que está acontecendo nessa conjuntura, né? Você está torcendo demais o povo, está espremendo muito. O povo experimentou uma vida mais tranquila com os governos do PT. Você passou a ter um celular mais atualizado, o povo passou a comprar um carro, a viajar de avião, a fazer um churrasco no final de semana, comer mais carne, tinha mais mistura na mesa, né? O povo passou a ter uma vida mais confortável, né? Não era ainda o que a gente merece, precisa e merece. Então, quando você tira isso, né, da vida do povo e aí continua apertando, espremendo, você está forjando esse povo para um processo de luta, de resistência que vai estourar. A bomba a que a Fernanda se referia, e eu queria fazer essa relação, é exatamente essa. Essa bomba vai estourar. Esse aperto que estão dando no povo brasileiro está sendo sentido. O povo está sentindo na alma. A gente só precisa saber como canalizar isso. Porque como capitanear essa energia de revolta, de dor que o povo está sentindo na pele, na alma, na barriga no nosso país? Então, acho que está aí uma tarefa para a esquerda, para essa frente ampla, né, se debruçar e dela extrair, né, os caminhos para a gente, por fim, a essa aberração política e governamental que a gente está vivendo. Dizendo isso, você acredita que pode acontecer, né? O ciclo pode ser encerrado em 2022. Vamos voltar aqui, né, para responder a pergunta da Mara, né, que ela fez uma pergunta sobre Palmares, Iraquã, e eu não quero deixar ela sem resposta. Deixa eu ver aqui. Ela diz o seguinte: como você avalia a situação política de Palmares hoje em relação à época em que você morava em sua terra natal, né? Você deve ter acompanhado, mesmo distante, você tem acompanhado, de vez em quando você está por aqui também. Como é que você vê isso? Depois da sua saída aqui, né? 2004 foi a sua, foi quando você foi para a reeleição que não logrou isso, né? Acho que foi naquele período ali, você foi vereador de 2001 a 2004. Mas assim, a gente viu uma população, um povo mais aguerrido, um povo que ia para a luta, que ia para a rua, as comunidades mais organizadas, o movimento comunitário super organizado aqui na cidade, a gente via muito isso, e na zona rural também. Você falou no início, antes da gente ter saído do ar por problemas técnicos aí e de internet, você falou que da luta da barragem, da transposição da água de Serra Azul para o Agreste, e como o povo era organizado naquela época para peitar aí, para entrar nessa luta. Mas o que mudou? Você aí de fora, observando de fora para dentro, aqui, de fora de Brasília, de Valparaíso, observando Palmares aí pelas redes sociais e pelos contatos que você tem por aqui. O que é que você tem a dizer sobre isso? João, eu vou responder fazendo uma pergunta inicial a você. Eu fui, acho que foi 2012, acho que foi 2011, 2012, coisa assim, eu fui representar o ministro Alexandre Padilha numa conferência regional aqui em Taguatinga, no Distrito Federal. E quando eu cheguei lá, eu vi as pessoas que estavam na plenária não estavam prestando muita atenção. Eu fui falar sobre financiamento do SUS. Essa era a minha fala, né? Financiamento do SUS. Eu participei da mesa, eram 4 palestrantes e eu era o último. Os 3 primeiros, eu percebi que o povo da plateia não estava muito prestando atenção. E os caras muito bons, os palestrantes, muito bons. E o povo não prestava atenção. E aí
Eu comecei com a poesia. Quando chegou a minha vez, eu pedi para deixar o slide lá do PowerPoint e só com a página inicial de apresentação, com o título da palestra. E aí eu comecei com a poesia. Eu recitei essa autorretrato do sistema fracassado e, a contínuo, eu recitei Liberdade, que é um outro poema também de 88. E, ao terminar, antes mesmo de eu dizer qualquer coisa, eu recitei as poesias. E, ao terminar de recitar os 2 poemas, eu perguntei para a plateia: vocês querem um papo sério ou um engano em inglês? E aí eu percebi que ninguém entendeu o que significa engano em inglês. Aí eu disse: você sabe o que é tapear? Tapear, enganar. Sei. Então, tapear em inglês é o cara que a gente está falando, ele não está entendendo, né? Então é o besta. Vamos enganar o besta. Então vocês querem um papo sério ou querem um engano em inglês? E aí a pergunta é, João, tu quer uma resposta séria ou uma resposta polida, tranquila? Porque se for um negócio sério, eu vou dar cipuada. Eu falo sério, cara. O programa aqui, o papo é aberto, né? A gente deixa o convidado bem à vontade, viu? Fique à vontade. Mara e o povo de Palmares. Eu sinto muita dor na alma acompanhando de longe o que estão fazendo com essa cidade. As lideranças políticas que a gente tem não conseguem enxergar um palmo adiante do próprio umbigo. São extremamente egoístas e se preocupam. Eu estou falando de modo geral, mas tem um ou dois ali que você tira, né, que você salva dessa perspectiva. E aí a gente tem, nessas lideranças, a busca pela zona de conforto e enriquecer da maneira mais escrota que se pode imaginar. Por outro lado, a gente tem um povo viciado no assistencialismo, que não consegue também se organizar para seguir, para pular, né? Vencer essa situação de dificuldades. Essa realidade de políticos miúdos, porque não consegue atuar na política para além do próprio umbigo, e um povo que está muito preocupado com o imediato, com a sobrevivência, com a comida na mesa, com a conta de energia, de água, com o gás de cozinha, né? Então, faz com que todo mundo segue e não pense na projeção do futuro. Então, Palmares hoje está uma cidade, parece amaldiçoada. Amaldiçoada. Parece que enterraram a peste numa cabeça de burro aí nesse lugar e a gente não consegue ver uma gestão que a gente consiga, aqui à distância, aplaudir. E eu vou lhe dizer mais, João. Eu me coloquei aqui em Brasília, eu falei com o Beto, quando foi prefeito, eu falei com o João Bezerra, quando foi prefeito, e eu me coloquei também à disposição do prefeito passado, Altair, para ajudar daqui de Brasília, como possível a gente ver recursos aqui no governo federal para essa cidade. E não fui procurado, porque o povo elegeu a eles para governar e não a mim. O povo me deu uma resposta em 2004, quando eu fui para a reeleição para a Câmara de Vereadores, e me deu 218 votos, com o mandato da porra que a gente fez nessa cidade. E o povo me dá uma resposta de 218 votos, estava dizendo para mim: Iraquitã, você não serve para política para a gente. Eu fiquei extremamente agradecido às 218 pessoas que votaram em mim sem ganhar um único centavo.
Não tive uma única pessoa trabalhando para mim, ganhando dinheiro para pedir voto. Foram 218 votos de fé, de confiança. E aí, eu não podia, de forma alguma, em não ter sido eleito, e mesmo me colocando à disposição para ajudar Palmares, eu não podia, de forma alguma, chegar nos ministérios aqui em Brasília e dizer que eu estava representando Palmares para ir atrás de recursos, porque eu não fui eleito para isso. E os que foram eleitos não aceitaram a minha ajuda. Ponto. A outra coisa, aqui à distância, e como eu participei de formulação de políticas públicas nacionais, eu acabei me tornando, né, pela graça de Deus, o técnico responsável pela publicação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra e Comunidades Quilombolas no Ministério da Saúde. Eu compus a equipe que pensou, né, que criou o programa Mais Médicos e implantou ele no Brasil inteiro. Eu participava de reuniões do governo federal representando o Ministério da Saúde. Eu fui assessor na presidência da FUNASA aqui. Por que é que eu estou dizendo isso? Aqui à distância e observando e viajando pelo Brasil, eu nunca tirei o pensamento e nem o olhar de Palmares. Palmares pode se tornar uma grande força na economia da região Mata Sul de Pernambuco, reverberando em 5 pontos estratégicos, numa interligação, que já tem essa interligação, só que a gente está ali acachapado e as lideranças não percebem isso. Palmares está geopoliticamente, estrategicamente bem localizado ali, entre Recife, Maceió. Aí a gente tem Caruaru, o Porto de Suape, e a gente tem ali do lado também Garanhuns, que são centros, né? Centros que podem convergir para Palmares ou transitar e transitam por Palmares, mas a gente não está oferecendo para esse lugar estratégico a capacidade de desenvolvimento econômico, social e político e científico, porque a gente precisa potencializar a FamaSul, ter ali um grande laboratório, inclusive, ampliar, fortalecer e consolidar a FamaSul como um lugar de produção científica, Cecília. E a gente tem como, crescendo Palmares, ali para a região de Chechel, né, Capricho, aquela área ali. Eu vi máquinas que derrubam aqueles morros, como ali, aquele morro do lixo, né? Ali onde hoje é os bairros Quilombo, derrubar morros daquele tamanho em 15 dias. Eu vi máquinas viajando por esse país e conseguiam derrubar aqueles morros daquela dimensão em 15 dias. Então, Brasília tem muito dinheiro, não é pouco não, muito dinheiro. Todo final de exercício, João, a gente tem um problema aqui em Brasília que é a dificuldade de execução orçamentária dos projetos. Tem dinheiro, mas falta projeto. Aí esse dinheiro volta para o fundo do Tesouro, que aí o Banco Central acaba botando no mercado, enfim. É outra relação que caberia em um outro momento para a gente dialogar. Então, a gente tem aqui recursos. Você precisa ter no município uma equipe técnica com capacidade de elaborar projetos, ter visão de futuro. A gente precisa ter lideranças que deixem de ser sem vergonhas e passem a ser trabalhadores, que tenham coragem de vir a Brasília, que tenham coragem de buscar junto às lideranças federais que a gente tem no estado de Pernambuco para garantir as emendas para ampliar esses investimentos no município. E por que isso não acontece? Por que isso não acontece? Falta vontade, né? Porque... Não acontece porque se você não conhece as coisas, como é que você vai discuti-las?
O povo não conhece. Os políticos da cidade não conhecem. Por que não conhecem? Porque os caras só estão preocupados no saláriozinho no final do mês, no jeton, no mensalinho, né? No contrato que vão conseguir ou não com a prefeitura. E é essa a grande verdade. É essa a grande verdade. Eu fiquei estarrecido quando me disseram que o comércio de Palmares não quer que empresas vá para esse município. Eu custei acreditar que isso é verdade. Eu ainda não estou acreditando que isso é verdade. Fosse um caba que nem eu, que nem você, prefeito dessa cidade, que se lasque, rapaz. Comerciante que pensar dessa forma miúda. Porque você vai ampliar o seu negócio, você vai ter mais gente trabalhando, ganhando dinheiro, a gente vai botar mais gente morando em Palmares e nós vamos ter mais dinheiro circulando. Girando, né? O dinheiro circulando, né? Circulando, produzindo riqueza. Logo, compreender isso, quando eu digo do lugar estratégico, você tem o Porto de Suape, que é um lugar, né, de chegada e saída de produtos. Você tem Recife, que é um forte lugar também de produção e comercialização. Você tem Maceió, que é um forte lugar também de comercialização e produção. Você tem Caruaru também, que é um grande centro de produção e comercialização. E a gente precisava, em Palmares, criar uma condição de ser um porto seco. Um porto seco, onde a gente absorve a produção, mas a gente também produz e manda para esses lugares. E aí você tem uma relação que interliga-se, entendeu? E a produção cultural, porque Palmares também estão acabando, estão assassinando a cultura de Palmares. Assassinando. Isso é a maior covardia que se pode fazer com um lugar, é assassinar a história, a cultura desse lugar. Então, Mara, eu fico muito triste porque dizer essas coisas para mim não são fáceis. As palavras saem de mim como se estivesse rasgando as minhas entranhas, mas eu não posso deixar de dizer do meu sentimento. Muito bem, mas tem que falar, né, cara? Tem que falar. Eu acho que as pessoas precisam ouvir a verdade, né? Se encobre muito as falhas, né, dos nossos representantes e não se discute com honestidade, né, o desenvolvimento da cidade, o desenvolvimento da região. Isso é fato, né, Iraquitã? Cara, dizendo isso, eu vou dizer uma coisa a você. Foi um maior prazer estar com você aqui. Queria estar com você aqui conversando a noite toda, né? Mas isso aí se torna impossível. Mas aqui eu vou registrar aqui algumas presenças aqui enquanto a gente conversava. José Alves, Renata Santos, né? Ela disse o seguinte: parabéns, meu amigo e irmão querido, aprendo sempre com seus conhecimentos. O José Alves diz aqui de novo: nosso povo é tudo isso, Iraquitã. Renata disse que o poema é sempre atual, né? Importante. E por mais conversas assim nesse mundão de meu Deus, ela disse, por mais conversas assim nesse mundão de meu Deus. Abraços e agradecimentos por essa conversa proveitosa, como sempre, João Sobrinho e meu irmão Iraquitã Oliveira. Mara disse que nada é permanente, eles precisam do povo, embora tente limá-los gestão a gestão. Né? Isso é uma frase, Mara. Você falou tudo aí nessa frase. O José Alves diz de novo aqui. Uma sabedoria incrível. Nosso povo é tudo isso que você disse aí no verso. Né? A Renata, exatamente isso é válido também para nossas cidades em geral, amigo. Doutor Emanuel Silveira, lembra dele? Doutor Mano? Lembro. Pronto. Um dos melhores parlamentares que vi atuando na Câmara de Palmares. Meu amigo. Obrigado, meu irmão. Pronto. Mano dizendo isso, tá tudo certo. Hoje eu vou dormir feliz. Mais feliz. Fernanda diz aqui, parabéns por compartilhar, João Sobrinho, por compartilhar conosco esse bate-papo de tanto conhecimento e coerência. Iraquitã Palmares é um baú de sabedoria. É o cara, viu? Mara, que falou mais umas vezes aqui, os políticos de Palmares só têm interesse
em expropriá-la economicamente. É pesado isso, né? É triste, mas é real, né? Por isso não investe na cidade? Ela pergunta aqui de novo. Aí depois ela disse que parece que você acabou de responder a pergunta quando você falou aí agora há pouco. Obrigado pelo debate, parabéns, João, e pela entrevista riquíssima. Olha, eu quero agradecer a presença de todos aqui que participaram do nosso chat. A ideia do nosso programa sempre foi essa, né? Trazer à luz alguns questionamentos, esclarecer as coisas, né? Trazer alguns debates importantes que façam a população refletir sobre a política, refletir sobre o desenvolvimento da nossa região, do nosso país, refletir sobre todas as políticas que são implementadas via, principalmente, o governo federal. Isso é importante. Então, agradecer a vocês todos por isso, né? Iraquitã, mais uma vez, eu te agradeço, né? E eu quero que você faça suas considerações finais, fale aí para o povo de Palmares, da região Mata Sul aqui de Pernambuco, e também cite aquele verso que você prometeu aí que ia fazer agora no final, né? Muito obrigado, meu amigo. Meu irmão, primeiro dizer da alegria, né? Eu estou, assim, transbordando de alegria, de felicidade aqui, de participar desse papo com você. Primeiro, matando a saudade de você, né, bicho? A gente já brigou muito, não foi, Iraquitã? Mas foram arengas boas, né? Foram arengas boas. A gente não fazia outra coisa senão se preocupar com o desenvolvimento do movimento comunitário e do bem-estar do povo de Palmares. A gente queria a mesma coisa, mas a gente tinha olhar diferente para a mesma coisa. E isso também é enriquecedor para a democracia, né? E, assim, muito feliz de estar aqui, bicho, com você, e poder também matar um pouco de saudade aqui do povo de Palmares e, assim, o povo de Valparaíso, que eu vi que tem, né, várias pessoas acompanhando também a live, o zelo que eu tenho, o carinho que eu Manda um tenho pelo abraço, povo dessa inclusive, para o cidade. povo de Valparaíso, viu, aí, para todo mundo aí. Tive aí em 2013, naquela oportunidade, né? Passei uns dias aí com você, e é um povo muito hospitaleiro, muito bom, né? Um abraço aí a todo mundo. E tem um povo aqui que sempre pergunta por você e pelo Givanildo, né? Givanildo agora é secretário de Desenvolvimento Agrário aqui do município, viu? Aquele peste não faz um trabalho bonito se não quiser. Ele agora pode, tem condições. Mas deixa eu dizer o poema aqui. Esse poema foi escrito recentemente, né? A reforma. No momento em que eu estava lá no Ministério da Saúde, numa tarde, olhando ali na direção do Congresso Nacional, aí no computador eu fiz: vou reformar a casa do meu ser. Vou jogar fora velhas quinquilharias, sentimentos vencidos, impregnados na alma. Vou retocar o reboco das paredes da memória e dar-lhe nova pintura e colorido. Vou construir um florido jardim nos arredores do meu ser, para que todos percebam que nesse lar há muito amor. E nele vou construir ainda um belo telhado de carinho, porque neste abrigo é assim que o cansaço será tratado. Vou reformar a casa do meu ser para melhor acolher a vida. Iraquitã Palmares. Rapaz, esse poema, eu gosto muito dele. Ok. Muito desse poema. E agradeço demais, né? Estamos aqui chegando no final do nosso bate-papo, do nosso papo aberto, né? Do nosso quadro aqui no blog do Sobrinho. E mais uma vez te agradecer, né? Agradecer a todo mundo que participou conosco mais uma vez e dizer que toda sexta-feira a gente vai ter uma conversa aqui com uma celebridade do quilate de Iraquitã Oliveira,
para a gente esclarecer aqui algumas coisas e fazer um debate amplo e sugestivo, né, para a população, né, para que a população participe desse debate amplo. Ok? Pois é, Obrigado a todos. Estou sempre à disposição, viu, João? Quando quiser, estarei por aqui. É só combinar e a gente conversa de novo. Mas eu queria fazer um registro que eu esqueci. Esse livro aqui, do Sindivax, lembra que você conheceu ele antes da gente começar a live? O Aldemir. Ele era o presidente do Sindivax, né? E é presidente da CTB, do DF também. É um grande quadro da política aqui em Brasília e ajudando a gente também aqui em Valparaíso. Mas, meu irmão, um cheiro no coração, que Deus abençoe. Obrigado, Iraquitã, obrigado. Para você, para a Rita, toda a família, né? E para todo o povo de Palmares. Vocês não tenham dúvida que o amor que eu tenho por essa cidade é eterno. E é indescritível e nem cabe dentro de mim. Tanto que o nome já vai ali, Iraquitã Palmares. É isso aí. Agora encerrando em definitivo, né? O Iraquitã aqui Palmares, muito obrigado mais uma vez. Obrigado ao pessoal que compartilhou aqui conosco com suas contribuições. Um forte abraço e até a próxima.